Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação e partilha do Livro do Céu da Serva de Deus Luísa Picarreta, 25 de outubro de 1928, trecho 4, volume 25. A alma que vive no Fiat faz surgir e põe em campo todas as obras divinas. Exemplo, a recepção do Pai Celestial. Minha pequena e pobre mente me faz sentir como fixa no Fiat divino. Sinto toda a força do doce encanto da luz de suas verdades. As encantadoras cenas de todos os prodígios e variedades de belezas que ele contém. E embora quisesse pensar em outra coisa, me falta o tempo para fazê-lo, porque o mar do divino, do querer divino, murmura sempre, e seu murmúrio ensurdecedor emudece a todas as outras coisas e me tem dentro de seu mar para murmurar junto com ele. Né? Não se tem tempo para outras coisas. Né? São tantos e quais encantos que já não se olha mais para outras coisas. Né? Ama-se mais a ele do que a si mesmo. É o que se deve acontecer ao Filho da Divina Vontade. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. A vida passada passou. Né? Eis que tudo se fez novo. Eis que agora, né, Jesus é quem vive no Filho da Divina Vontade. Né? E já não se leva a ele as suas questões humanas, os seus mimimis, as suas coisinhas, né? Mas que se ocupa apenas das grandes coisas de Deus. Né? Com as suas coisas, aqui é murmurar, né? Junto com ele, aqui emudece todas as outras coisas, as minhas coisas pessoais, né? O mar do querer divino murmura sempre, e seu murmúrio ensurdecedor das grandes coisas, né, divinas emudece a todas as outras coisas e me tem dentro de seu mar para murmurar junto com ele. Para murmurarmos junto com ele, mas das coisas dele. Dando a honra, a glória, o louvor, o amor, né, a contemplação e a consolação dele a ele. Ó potência, ó doce encanto do eterno querer, como admirável e amável és. Queria que todos murmurassem junto comigo. Ó, provera a Deus, né? Que todos murmurem junto contigo. E pedia à soberana rainha que me desse o murmúrio do seu amor, de seus beijos, para dá-los novamente a Jesus.
porque tinha recebido a comunhão e sentia que, para agradá-lo, queria dar-lhes os beijos de sua mãe. Ela via, né, que os beijos dela era, era pequenos, né, era talvez insignificantes, mas de valor mesmo seria os beijos da Mãe de Deus, né, da Virgem Maria, né, que a beijou, que o beija com tanta pureza, com tanta santidade, né, com tanto amor, o amor de mãe, mãe divina. Uma vez que ela tinha acabado de receber a comunhão e Jesus estava ali, né, em corpo, sangue, alma e divindade, né? E vai dizer, né, e meu doce e meu sempre amável Jesus, movendo-se e fazendo-se sentir em meu interior, me disse: minha filha, tudo que fez a rainha do céu, tudo está naquele fiat divino, o qual teve a glória, a honra de possuí-lo. Pode-se dizer que todos os seus atos estão incluídos no mar interminável do querer divino, e nadam nele como nadam os peixes no mar. Agora, a alma que vive nele faz surgir não só todos os atos da minha Mãe Celestial, mas faz surgir de novo e põe em campo todas as obras do seu Criador. Então, o Filho da Divina Vontade, que está, né, imerso, mergulhado nesse oceano do querer divino, né, dá a Deus não só, né, a contentação dos beijos e abraços de sua Mãe Celestial, mas que dão a Ele todos os méritos e atributos e amor e satisfação dele mesmo, né, do próprio Criador. Põe em movimento os atos dele próprio para dar a ele mesmo, como correspondência de amor. É como Nossa Senhora disse, né, nos 31 dias, que ela mesma não fez nada, tudo que se deu a ela foi obra, né, do Supremo Fiat. Foi a divina vontade quem fez nela, ela mesma não fez nada. Então, toda a grandeza de seus atos e méritos é por ocasião da divina vontade. Assim sendo, o Filho da divina vontade pode ser, né, vai ser assim como Nossa Senhora, né, que também nada faz, mas é a própria divina vontade que faz nela, né? Claro que exatamente igual a Nossa Senhora não haverá ninguém. Estaremos sempre um degrau abaixo, porque ela é a rainha, né, a rainha da divina vontade. E nós como filhos, mas é o ser por graça, aquilo que Deus é por natureza, da mesma forma, né? Cada qual no seu, no seu lugar, né? No seu grau hierárquico, né? No seu lugar, como vai dizer, né, que entre os filhos da divina vontade possui lá os 9 coros, né, dos filhos da divina vontade, como se há os 9 coros de anjos. Então, cada qual será posto no seu devido lugar, né, ao lugar querido por Deus. Mas o amor, a satisfação, né, a correspondência que se dá a Deus é toda. Né? Então, não se trata de eu ficar, se eu ficar no último lugar dos coros, para mim tá bom. Né? Então, Deus nos livre desse pensamento medíocre, mas que possamos nos dar todo a Ele, né, a fim de mover, né, os seus atributos, os seus atos, né, ansiando né, buscando o mais alto grau. Né, e aonde estaremos, isso é Deus quem vai, né,
é designar cada qual para o lugar que Ele quer que estejamos, né? Mas que da nossa parte façamos, né, o tudo, o máximo, o tudo mesmo, né, para agradar a Ele. O que Jesus diz, né? A honra de possuí-lo pode-se dizer que todos os seus atos estão incluídos no mar interminável do querer divino, né? Os atos de sua mãe divina, né? E nadam nele como nadam os peixes no mar. Agora a alma que vive nele faz surgir não só todos os atos da minha mãe celestial, mas faz surgir de novo e põe em campo todas as obras do seu Criador, uma vez imersos nesse mar, né? Ou seja, dedicados, né? Tendo vida nesse mar, né? Tendo a vida divina, não ocupando, né, com outras coisas, como dizia antes, né? Mas senão apenas com a divina vontade, né? Perdeu-se a força, né? Todas as outras coisas. Então o que se faz agora é nadar nesse mar da divina vontade, né? É nadando entre os conhecimentos, né? Cada hora, né, com um conhecimento novo, ocupando dos estudos do livro do céu e se dedicando a ele, né? E unindo um conhecimento a outro, e assim nadando, né, por esse mar, como o peixe que não está ali estagnado, né, mas que vai de um lado para o outro, né, sem sair do mar. Né? É isso é que se deve acontecer, né? É fazer longos percursos sem sair desse mar, né? Sem ocupar com outras coisas, sem olhar sequer para outras coisas, né? Que aí é o que vamos fazer surgir de novo e pôr em campo todas as obras do próprio Criador, né? Então não apenas, né, dar a Deus ali o amor, a satisfação que a mãe dele deu, né? Não é tomarmos os atos dela, mas tomarmos os atos do próprio Criador, né? E amá-lo, né? E correspondê-lo com as alegrias, né, dos seus próprios atos, de quando criou todas as coisas. Então, só quem vive em meu querer pode sentar-se à mesa divina, né? Quem vive em meu querer pode abrir todos os seus tesouros, né? É aquele a qual Deus tem confiança plena nele, porque já não participa mais ali a sua vontade humana, né? Já não se tem mais questionamentos, né? Já não se olha mais, né? Ela não brilha mais, né, aos seus olhos, mas tem total repugnância, né, dos seus apetites humanos e, portanto, não se dá mais, né, vazão a eles, mas que a crucificou totalmente, né, e hoje brilha, né, a, a vontade divina, o supremo Fiat, né, que brilha e reluz, né, nos seus olhos, em todo o seu ser. Não se fala, não se pensa, não se dirige a nada que não seja mais a divina vontade. Tornou-se ela a sua própria vida, né? Já fundido a ela, né? Já não há mais divisões, né? Não há mais distinção entre uma vontade e outra, mas uma única vontade reinante, né? A vontade humana dessa criatura já se fundiu à divina, né? Já se moldou ao divino querer. Portanto, ele agora possui a chave, né, dos tesouros divinos, do próprio, né, castelo divino, cujo qual entra, sai,
né, e torna a entrar, né, nos quartos, nos salões, né, nos tesouros divinos. Adentro esse castelo, né, vive nesse castelo, sem olhar para fora, sem contemplar o que tem lá fora, né, da janela. Então é o que ele diz, né? Quem vive em meu querer vive assim, e senta-se à mesa divina, né, e abre todos os seus tesouros. Pode entrar no sacrário dos mais íntimos segredos dos esconderijos divinos, e como dono os toma e os dá a seu Criador. E ó, quantas coisas põe em movimento, faz surgir e põe em ação todas as obras divinas. E ora faz uma música divina, ora faz uma cena das mais belas e comovedoras. Ora põe em movimento todo o seu amor e, fazendo ressurgir, forma uma cena encantadora, toda de amor a seu Criador. Faz uma cena das mais belas e comovedoras. Ora põe em movimento todo o seu amor, né? Todo o amor divino, o amor do Criador, esse Filho põe em movimento, né? Todo o seu amor, e fazendo ressurgir, forma uma cena encantadora, toda de amor a seu Criador. Então ela é a renovadora de todas as alegrias e felicidades para o seu Criador, porque é a própria alegria e felicidade do próprio Criador, né? Toda a alegria e felicidade que ele sentiu quando criou todas as coisas, o Filho da Divina Vontade, né, dá em correspondência a ele essa mesma alegria, né, contemplando a sua criação e agradecendo por ele e por todos, né? Então eis a plena alegria e contentamento de Deus, né? A plena alegria e felicidade dele, né? Ao ser correspondido por tudo que fez. E ainda que uma criatura está, né, a fazer, ele acolhe, né, como ele próprio nos deu essa graça de poder agradecer por nós e por todos que não agradecem, por toda a humanidade, né, do passado, presente e futuro. Então é como propriamente dito, né, é dar Deus a Deus, é dar a Deus o amor dele próprio, que é todo, que é perfeito, que é santo, que é digno dele, né? Criatura nenhuma pode dar, né, o seu amor a Deus e o contentá-lo. Mas podemos fazer apenas, né, com o amor dele, é o que Jesus fez, né? Jesus era homem, mas também verdadeiro Deus. E, portanto, deu a Deus a satisfação de Deus, né? E é o que ele, né, por tamanha graça, nos dá a fazer, a sermos por graça o que ele é por natureza. E assim podermos dar a ele a plena satisfação e contentamento, porque não somos nós, eu não dou o que é meu, mas eu dou o que é dele mesmo, que ele me deu, né, que ele nos dá, né, e não para agirmos da nossa própria vontade, mas agindo com a vontade dele, que está, né, orientada para isso, para satisfazer a ele próprio. Então não fazemos nada. Como Nossa Senhora diz, eu não fiz nada, tudo foi obra do Supremo Fiat. Então é o próprio Deus que trabalha em nós, da nossa parte, é ceder a Ele a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, o nosso querer egoísta, mesquinho, que estando em nossas mãos, como foi dito, né, é a chave do inferno, nos leva para o inferno, né, porque é totalmente rebelde a Deus.
né? Não obedece, não segue os princípios de Deus, mas quer se conduzir por si mesmo e acaba assim sendo orientado pelo inimigo, pelo demônio, né? Com apetites e atos pecaminosos, né? Que nos afasta de Deus. Mas quando, pelo contrário, né, está nas mãos de Jesus, tem a capacidade de nos tornar, né, como deuses, né, como deuses, nos torna Deus, né, por graça, por total graça. Seremos como Ele, por graça, o que Ele é por natureza. E isso apenas, né, fundido a Ele. Temos as chaves do seu palácio, como diz, sentamos à mesa divina, como Ele disse. E tudo isso se dará quando realmente nos esvaziarmos de nós mesmos e ser apenas Ele, né, a sermos essas criaturas divinas. Aí teremos a total liberdade, seremos verdadeiramente livres para fazermos o que a divina vontade quiser. Como ele disse, só quem vive em meu querer pode sentar-se à mesa, pode abrir todos os seus tesouros, pode entrar no sacrário dos mais íntimos segredos dos esconderijos divinos e como dono as toma e os dá a seu Criador. Oh, quantas coisas põe em movimento! Faz surgir e põe em ação todas as obras divinas. E ora faz uma música divina, ora faz uma cena das mais belas e comovedoras, ora põe em movimento todo o seu amor e, fazendo ressurgir, forma uma cena encantadora, toda de amor a seu Criador. Tudo é para Ele, tudo é dele e tudo volta a Ele. Não se retém nada para si, mas tudo é dele, para Ele, feito por Ele, com Ele. Então ela é a renovadora, renovamos todos os atos, né, divinos. Pomos em movimento o seu amor divino, renovadora de todas as alegrias e felicidades para o seu Criador. Assim que quiseste dar-me os beijos da Mãe Rainha, puseste-os em movimento e correram para me beijar. Para quem vive em minha divina vontade, acontece como a uma pessoa que entrasse em um palácio real. O rei que o habita tem salões de concertos musicais, objetos para formar as cenas mais belas, obras de arte de variada beleza. Agora a pessoa que entra senta-se no salão do concerto musical e toca. O rei, seduzido pelo som, corre e vai ouvir a sonata. Agora aquela pessoa, vendo que o rei goza, põe em movimento os objetos e põe em campo a cena. O rei fica arrebatado. E se bem sabe que são coisas suas, mas aquela pessoa as pôs em movimento para lhe dar prazer. O único prazer que se busca é o prazer de Deus, é em contentar a Deus, é em deixá-lo arrebatado. Como diz, né, o rei fica arrebatado com os nossos atos na divina vontade, mas estando imersos na divina vontade. Assim é para quem vive em meu fiat divino. Entra no palácio real de seu Pai celestial e, encontrando tantas variedades de belezas, as põe todas em movimento para rejubilar, fazer feliz, amar aquele que a pôs dentro, né? Aquele que a pôs dentro. Esses escritos foi e tem ido diante de tantas pessoas. E quantos são os que têm virado as costas? Os que têm falado mal?
os que criticam e julgam não ser nem sequer da igreja, reconhecido pela igreja, o próprio sacerdote me chegou a dizer. Então há um total desprezo, né, e abandono a essas verdades, a esses escritos. E por graça de Deus, né, a gente tem inflamado no coração esse amor a esses escritos. Né? Acreditamos, né, ao menos da minha parte eu posso dizer, acredito firmemente que isso são verdades de Jesus. Né? E que é Ele próprio que coloca isso, né, no nosso coração. É como Jesus disse a Pedro, né? Quando Pedro disse, tu és o Messias, o Cristo, Jesus diz, né, que não foi nem a carne nem o sangue que revelou isso a ele, né, mas o Pai que está no céu. Né? Quando ele declarou, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então essas verdades, né, estão sendo edificadas, né, por sobre essas pequeninas criaturas, simples, pobres, humildes, sem muitos conhecimentos, mas que todo conhecimento tem sido dado, fornecido por Deus, pelo Espírito Santo. Né? É Ele quem tem nos formado e nos introduzido no seu reino, o reino do divino querer. E, portanto, como vai dizer, né? A partir desses conhecimentos, vivemos para fazer rejubilar, fazer feliz, amar aquele que a pôs dentro. É para amarmos ao Criador, para correspondermos ao amor dele, para promovermos a felicidade dele, o contentamento dele. Não para a nossa satisfação, mas a satisfazer a ele. Tudo é por ele, para ele. Ainda que para isso tenhamos que carregar fardos pesados, né? Nos submeter a cruzes pesadas. Mas é certo que cruzes essas que é a luta que devemos travar contra a nossa vontade humana, para que não ela reine mais, mas que reine o supremo querer. É a parte, a parcela que cabe a nós. Né? É igual muitos a que repelem esses escritos porque não entram na luta contra a sua vontade humana, que é rebelde a essas verdades, né? E quer e permite que ela continue a reinar. E portanto, e por isso não acolhem esses escritos, porque não largam mão de suas vontades humanas. E só adentram nesse mar aquele que se despojou de sua vontade humana. Aquele que se esvaziou de si mesmo, de seu eu, né? Aquele que joga tudo fora, o que adquiriu até o presente momento, e que julga isso como um grande tesouro, né? Para abraçar esse outro ainda maior, porque Jesus disse que, né, não há mais santidade humana, mas que agora é a santidade divina, a santidade das santidades. Então, aquele que possui esse grande zelo pelos conhecimentos de santidade humana que tem e não abre mão, né? E não abre mão, não pode acolher, né, essas verdades do livro do céu. E assim cada qual tem lá a sua resistência, né, o seu apego. Cada um tem lá a sua fase, né, de jovem rico, né, que quer muito. Lá no fundo pode ser que queira muito, que há lá uma chama, né, que diz vai até ele. Mas o apego, o medo de ir para o inferno, né, se largar essas coisas, não os deixa.
E o outro, o apego é tal e qual que prefere ignorar essas verdades, que regularizar uma situação, que abandonar uma certa situação. Então que Deus ajude a cada um de nós a romper com a nossa vontade humana, por definitivo, a fim de que Ele venha reinar, assim que Ele nos ponha dentro, né, e possamos dar passos firmes nesses conhecimentos, bem como também constantes e definitivos, a não mais olhar para trás, né, a fim de não tornarmos aquela estátua de sal, né, que foi o que se deu com a esposa de Ló. Que possamos ter esse olhar adiante, né, à frente, a crescer e desenvolver esses conhecimentos, a nadar nesse mar da divina vontade, a tocar, né, a música, como diz aqui, de modo a seduzir o rei, né, e ele ficar arrebatado com o som que produzimos, né, com a nossa vida na divina vontade. Que agora aquela pessoa vendo que o rei goza, né, põe em movimento os objetos e põe em campo a cena, o rei fica arrebatado. E se bem sabe que são coisas suas, mas aquela pessoa as pôs em movimento para lhe dar prazer, o único prazer que se busca é o prazer de Deus. Que Deus tenha o prazer, né, na vida que vivemos, na divina vontade, os atos que fazemos, as renúncias que fazemos da nossa vontade para podermos viver a vontade divina, para que Ele viva, para que Ele reine em nós. Não são nossos atos, mas atos na divina vontade. Atos que são dele, é Ele vivendo em nós. Que seja o gozo dele, né? Ele tendo o gozo, né? Temos também nós a plena satisfação, a plena alegria e a verdadeira felicidade, né, de promover a felicidade de Deus, de arrebatar a Deus. Aqui não se fala de prazeres terrenos baixos, mas que fala, né, do prazer, a felicidade desse Rei eterno e divino, cuja qual é promovido por você, criatura amada. É você que vai promover esse gozo, essa felicidade, esse arrebatamento do próprio Criador. Como, né, dizíamos no trecho antes, né, a cruz tem o poder de encarnar Deus na criatura e a criatura em Deus. Né? Todo esse contentamento, essa felicidade aqui se dará por meio da cruz, porque grande é a renúncia que precisa fazer da sua vontade. Né? Mas mediante esses grandes conhecimentos que Jesus nos dá, né, a nossa vontade se torna insignificante, esses apetites carnais passam a ser horrendos diante do prazer que teremos a arrebatar a Deus, a promover o gozo de um Deus. Né? E não são com coisas nossas, são com as coisas dele. Né? É ele quem nos dá os instrumentos, a matéria, o tudo, para promover, né, tudo isso a ele. Como diz em outro trecho, né, Deus brinca com as criaturas. Ele se diverte com suas criaturas. Então, é como aquele mendigo, a gente muitas vezes vê, se coloca um piano no centro dessas grandes cidades e às vezes, né, senta um mendigo lá e compõe, né, e toca ali aquele piano, uma grande, uma bela música. Né? Tudo bem, ele teve isso tudo antes, né, de estar naquela vida em que se encontra, mas é impossível não dizer que aquilo é dom de Deus e que é Deus naquela pessoa.
né? Porque muito se julga, né, que uma criatura, né, naquela situação não jamais tocaria um piano daquela forma, né? Porque a pessoa não vê o que ela foi, né, antes do vício, da droga, do álcool, né, de estar ali anos morando na rua. Mas o que é de Deus não se perde. Fica ali em meio aos escombros, o que falta é uma oportunidade. E Deus está nos dando a cada um de nós a oportunidade de sermos, né, regenerados como filhos amados de Deus, de poder entrar, né, no seu palácio e assentarmos com Ele à mesa, né, de tocar os instrumentos dele, de tocar nos tesouros dele, de pôr em movimento os méritos e atributos dele, o amor dele, de promover o êxtase, o gozo, o prazer de Deus a ele, de seduzir a Deus dele vir, né? De se levantar e vir ver, né, a canção que estamos a tocar, que é a canção dele mesmo, que é ele em nós. E mediante isso a gente joga fora tudo o resto. Tudo que temos a gente joga fora. Né? Como ter apego a nós mesmos diante, né, de um trecho desse, diante de verdades como essa. Né? E aqui é um trecho, há muito mais, são 36 volumes. Né? 36 volumes. Não é só uma carta de amor a Deus às suas criaturas, mas são 36 volumes de pura verdade de Deus às suas criaturas, né? De modo a trazê-las de volta ao lugar da qual, né, saíram, através da culpa de Adão. O Jesus quer nos devolver, né, esse posto de filhos amados, de vivermos a santidade original, de não sermos mais esmagados pela nossa vontade própria, né, pelas culpas, pelo arrependimento, pelas angústias e frustrações, pelas trevas, né, da vontade humana, cuja não há felicidade, mas apenas uma falsa alegria, né, que dura ali instantes, cuja qual se culminará, né, na condenação do inferno, ou no máximo ali, né, ou ali ao purgatório, ou ainda ali no purgatório. E ali está por anos a afinco, aprendendo o que já deveria ter aprendido com o livro do céu em vida, e poder dar muito mais satisfação a Deus. Que, como sabemos, as almas do purgatório são salvas, mas ali por pura misericórdia, né? Por pura misericórdia. Então lá não se dá nada a Deus. É aqui, estando em vida, que podemos dar, porque abrimos mão do nosso querer para viver o querer dele. E o querer dele é o que Jesus nos diz, né? Sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Eis a verdadeira felicidade. E não aquilo que a nossa vontade humana, né, continuamente quer nos convencer. Mas basta ver os frutos, né, dessas atitudes para saber que é a pura mentira, é a pura fumaça. Né? Porque grande é a frustração que vem depois, a tristeza, o sentimento de vazio, de estar sujo, né, conforme se deu a vazão à sua vontade.
cuja qual, né, cai em tantos pecados horrendos, né, ofendendo assim a Deus. Então que mudemos a chave, né, de modo a não mais ofender a Deus, mas promover a Ele a alegria, a felicidade, a satisfação de, de que Ele veja em nós a repetição da vida de seu Filho, né? O desenvolvimento da vida divina em nós, né? O reconhecermos como nosso Pai e único e verdadeiro Pai, e nos posicionarmos como a filhos desse único e verdadeiro Pai que nos ama verdadeiramente, né? E com o amor dele o amamos de volta, renunciando a nós mesmos, às nossas concupiscências, né? E sendo todo livres nele. É como ele disse, né? Assim é para quem vive em meu fiat divino. Entra no palácio real de seu Pai celestial. E encontrando tantas variedades de beleza, as põe todas em movimentos para rejubilar, fazer feliz, amar aquele que a pôs dentro. Ele nos chamou de volta. Ele enviou seu Filho, né? Jesus, que morreu por nós, né? Para trazer o perdão, a paz, a misericórdia. E agora ele nos põe dentro, né? Dentro do seu palácio, dentro do seu mar, né? De bondade, de amor, né? De tesouros divinos. Né? Aqui é não mais, né? Ir viver, né? Apenas pela misericórdia, né? De modo a estar naquela condição de cai, levanta, cai, levanta, cai, confessa, levanta. Não, mas vivemos imersos a Ele, fundidos nele, de modo de não mais ofender a Ele, mas ocuparmos unicamente, exclusivamente das coisas dele, esquecer-se de si mesmo, né? De seus planos e projetos, ainda que santos, ainda que lícitos, mas de modo a buscar apenas aquilo que Ele quer para cada um de nós, né? De modo a fazê-lo rejubilar, né? Feliz, amar apenas a Ele, aquele que nos pôs dentro. E como continua dizendo, né? E assim como não há bem que não possua meu eterno querer, assim não há alegria, amor, glória, que a alma não possa dar a seu Criador. E, ó, como nos é agradável ver esta afortunada criatura no palácio real de nosso querer divino. Como é agradável a Deus ver esta criatura afortunada, né, no palácio real de nosso querer divino, que tudo quer tomar, tudo quer pôr em movimento, tudo quer tocar. Parece que não está contente se não toma tudo para nos dar tudo, fazer-nos as festas e renovar-nos as nossas alegrias e felicidades. Né? A ambição que devemos ter, né, na vida divina é contrária à ambição que a vontade humana promove, cujo a ambição no querer humano nos faz mesquinhos, orgulhosos, soberbos, tudo que não presta, né? A desfazer do próximo, a estar, a ostentar, né, as riquezas mediante a miséria, a pobreza do outro. Já na divina vontade se dá ao contrário. O quanto devemos ambicionar, né, as coisas, os tesouros divinos, tudo
querer, né? Tudo tocar, tudo, ambicionar a tudo, né? De modo a dar, a tomar tudo, não para retermos para nós, mas para dar a Ele. É tudo para Ele, é tudo dele. É tomarmos o tudo para dar esse tudo a Ele. Então esvaziamos até de nós mesmos. O tudo que temos, o tudo que somos, damos a Ele. E estando unidos, fundidos a Ele, tomamos as coisas dele para também como nossos dar a Ele. Né? Parece que não está contente se não toma tudo para nos dar tudo. De fato, né? O, o tudo faz, tudo se busca fazer e não fica contente, e não está satisfeito. A verdade é essa, né? Fez-se tudo e sente ainda que deveria e que queria dar mais. Mas na condição humana, na alimentação humana, né, ainda vai ficar sempre a faltar. Né? Mas também não vem com isso uma frustração, mas pelo contrário, a ânsia de fazer mais. Né? O que vem é a ânsia de fazer mais. Né? Não está contente se não toma tudo para nos dar tudo, fazer-nos as festas e renovar-nos as nossas alegrias e felicidades. Renovar a alegria e felicidade de Deus, do nosso Criador, nosso Pai. E ao vê-la, damos-lhe as boas-vindas e nós mesmos lhe dizemos: Filha amadíssima, em breve toca-nos uma canção divina. Escrevemos, escrevemos-vos uma cena comovente de amor. Renovem-nos a nossa felicidade. E ela ora nos renova as alegrias da criação, ora as da soberana rainha, ora as da redenção, e termina sempre com o seu e nosso agradável refrão: Teu querer seja conhecido e reine como no céu, assim na terra. Oh, meu Deus! Né? Ele quem compôs a música. Foi Deus quem compôs a música, que toca-nos uma canção divina. Ele é quem compôs, ele é quem escrevemos-vos uma cena comovente de amor. Né? Renove-nos a nossa felicidade. Ele entrega nas mãos do Filho da Divina Vontade a letra, a canção. Né? E, portanto, né, e esse Filho vai, ora, nos renova as alegrias da criação. Né? Ele toca a canção, né, que Deus compôs, a criação. Ora, a soberana rainha, né, a canção, a história que a Divina Vontade fez na grande Mãe de Deus, Nossa Senhora. Né, e dá a Ele. Horas da redenção, né, toca essa canção da encarnação do Verbo e todo o desfecho da sua vida, né, da sua vida na humanidade, né, do nascer a vida oculta, a vida pública do Mestre, até a sua morte e ressurreição. Né? E assim todas as coisas, né, todos os grandes feitos de Deus. Né? E termina sempre cada uma dessas canções, né, com o grande, belo e magnífico refrão, né, que é: Teu querer seja conhecido
e reine como no céu, assim na terra. Conclui-se sempre, né, com esse refrão, com o Pai Nosso, né, pedindo a, a concretização dessas verdades, né, a realização do que se reza desde a sua vinda, né, em que ensinou lá os apóstolos a rezar. Que venha a nós o vosso reino, seja feita aqui na terra como é no céu, que as suas verdades sejam conhecidas e que possam ser todos postos adentro, né? Dentro do seu reino, dentro do seu palácio, né? Imersos nesse oceano, nesse mar da divina vontade, de modo a sermos aquilo para o qual o Senhor nos criou, sermos totalmente conduzidos por Ti, a vivermos, a fazer e viver plenamente aquilo que é o seu divino querer. E a nossa vontade humana exista apenas para ser entregue, para estar entregue em suas mãos. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a largar de uma vez por todas o nosso querer e vivermos o seu divino querer. Amém, Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.